Jesus traído e preso. Nenhum vestígio do seu sofrimento de há pouco podia ser notado no Salvador quando se adiantou para encontrar-se com o traidor. Colocando-se diante de seus discípulos, Jesus pergunta à turba: "A quem buscais?" Eles respondem: "A Jesus de Nazaré." Diz-lhe Jesus: "Sou eu." Tendo Jesus dito estas palavras, o anjo há pouco antes o servira interpôs entre ele e a turba. Uma luz divina iluminou a fronte do Salvador, e como uma forma de pomba lhe pairava por cima. A malta de homicidas não pode suportar um momento sequer daquela divina glória. E todos recuaram, cambaleantes, e sacerdotes, anciões e soldados caíram por terra, sem sentidos. O anjo retirou-se e a luz se esvaeceu. Jesus poderia ter escapado. Em vez disso, porém, quedou-se e com perfeito domínio sobre si mesmo, enquanto seus discípulos estavam muito espantados para articular uma palavra. Os soldados romanos em breve se recobraram do susto e, unidos aos sacerdotes e a Judas, rodearam a Jesus Cristo. Pareciam envergonhados de sua anterior fraqueza e temiam que Jesus lhe escapasse. Ainda uma vez Jesus lhe pergunta: "A quem buscais?" Responderam eles: "A Jesus Nazareno." Diz então o Salvador: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim, pois a quem buscais, deixai ir a estes." Mesmo na hora da sua aprovação, os cuidados de Jesus são para os seus discípulos. Não queria que sofresse, embora ele mesmo tivesse de caminhar para a prisão e para a morte. Judas, o discípulo infiel, não aliviou o papel que tinha a desempenhar. Encostado com Jesus, deu-lhe o beijo traidor. Disse-lhe Jesus: "Amigo, a que vieste?" E com voz trêmula acrescentou: "Judas, com um beijo traz o Filho do Homem?" Essas palavras brandas deveriam comover o coração de Judas. Toda a sentimentalidade, a pudor, porém, precisariam tê-lo abandonado. Judas havia permitido a Satanás possuir o seu coração. Com 5 desplantes, postou-se diante do Salvador, sem porém manifestar nenhuma disposição para o livrar das mãos dos seus inimigos. Jesus não repeliu o beijo do traidor, dando-nos, com isso, o exemplo de sublime tolerância, de amor e de simpatia. Como os discípulos dele, devemos tratar nossos inimigos do mesmo modo que Jesus tratou a Judas. A turba homicida tornou-se ousada quando viu Judas chegar ao vulto que ainda há pouco tinha visto cercado de celeste luz, e, prendendo a Jesus, algemando-lhe as mãos, que sempre haviam estado ocupadas em fazer o bem. Os discípulos não acreditavam que Jesus havia de consentir a sua prisão. Não tinham a menor dúvida que o poder que havia lançado a turba por terra era também suficiente para livrar o mestre. Tiveram por isto grande decepção e ficaram não pouco indignados quando viram que as mãos do Salvador amado foram amarradas com cadeias. Pedro, enfurecido, arrancou da espada e, brandando-a, cortou uma orelha ao servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, vendo o que Pedro fizera, desembaraçou-se das cadeias, não obstante os soldados romanos o estarem segurando, dizendo: "Deixai-los, basta." Tocou a orelha condutida e que no mesmo instante sarou. Então disse a Pedro: "Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem da espada morrerão à espada. Caso cuidas tu que eu não possa rogar ao meu Pai, e ele não me porá aqui, logo prontos mais de 12 legiões de anjos? Como se poderão logo cumprir as Escrituras, que declaram que assim deve se suceder? Não hei de beber o cálice que meu Pai me deu." Voltando então para os sacerdotes e capitães do templo, que também figuravam no bando de homicidas, Jesus lhes disse: "Como se for algum ladrão, vieste com espadas, varapaus a prender-me?"
Todos os dias estava eu convosco, ensinando no templo, e não me perdestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Vendo que Jesus não fazia nenhum esforço para se desembaraçar-se dos seus carrascos, os discípulos se ofenderam e começaram a censurá-lo. Não podiam compreender a sua redição àquela turba criminosa e, possuídos de terror, abandonaram-o e fugiram. Entretanto, lá no cenáculo, Jesus lhe havia predito esta cena. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo.